Ana Paula já entrou? Aí tá ligada mesmo. Uai, você tá sozinha? Tô, né? Nós estamos nos preparando aqui. Eu já. Mas seu cabelo tá enorme. Tá imenso, meu Deus. Essa quarentena tá difícil. Você não tem cabelo branco, não precisa pintar, mas daqui a pouco nós vamos ter que cortar. Daqui a pouco eu vou ter que cortar. Vou ver se o Gustavo corta meu cabelo aqui. Você viu o café que o Gustavo fez pra ela? Que café é aquele, Ana? Você viu? Que chique. Você viu nossas xícaras? Que chique. Nossa, ele tá insuportável. E aí, vocês estão bem? Não. E você? Tô bem também. Dando aula? Dando aulas online, nova modalidade, odontologia online agora. E trocando mensagens comigo. O que vocês andam conversando? O Rafael, todo dia, ele me manda mensagem para eu saber que ele tá vivo, que ele não pegou corona, que ele não morreu, tá tudo certo. Check-in dia 11, vivo e voando. Check-in Exato. dia 12, vivo e voando. Por aí vai. Eu tô sentindo falta do Gustavo. Ele tá aí nos vendo. Ele tá assistindo, tá ali na sala. A Didi também. Não, a galera tá aí. Trancou o Gustavo no quarto. Coitado. É igual o cachorro, tem que trancar para não fazer barulho. Bom, eu acho que Sérgio. Sérgio, El Príncipe de Cochabamba. O meu inquisidor tá aí também, o Jorge. Meu inquisidor. Bom, eu acho que a gente sempre está trazendo professores convidados, mas tem momentos que é bom estar só a equipe, né? Para a gente trazer um pouco do que a gente realiza dentro do nosso contexto, dentro da nossa filosofia. E aí eu penso que não precisa nem de muita apresentação, porque a gente somos um só, né? E a grande maioria tem convicção disso e sabe do papel da Ana na equipe, sabe a presença e a firmeza que ela tem e a importância que ela tem dentro da equipe. Então, eu acho que não precisa dessas formalidades, né, Ana? Não precisa mesmo, a gente tá em casa, né? A gente está em casa. Só não estamos na mesma casa, mas gostaríamos. Que aí produziríamos muito mais, né? Eu já falo. Comeríamos da mesma comida, né? Na próxima quarentena eu quero ficar com você. Eu quero ficar isolada, eu e você fazendo comida e a gente produzindo. Acho que vai ser top. Vai ser uma quarentena maravilhosa. Mas quem conhece a Ana, né? Talvez como nós conhecemos, já tem alguns anos que a gente tem um convívio bem direto, né, Ana? E ela sempre é surpreendente, né? Talvez por ser filha de quem é, talvez pela inteligência acima da média, talvez pela responsabilidade. E recentemente ela me apresentou o Eneagrama. E quem não conhece o Eneagrama tem que conhecer, porque é fantástico. E aí a gente ficou fazendo os testes, né? E para definir o que cada um era, né? E a Ana, o primeiro são 3, né, Ana? Por classificação. E o seu primeiro foi o perfeccionismo, não foi? Você é esse nome mesmo, né? Perfeccionista, tipo 1. Tipo, se não sair tudo certo, não bom. Serve para ela. Então, assim, no Eneagrama, ela é a perfeccionista, ou seja, cheia de detalhes, cheia de método, né? Sofre quando as coisas não dão certinho. E aí eu queria te perguntar, assim, o que significa isso para você, né? Ser tão perfeccionista, se isso na sua vida
soma ou às vezes te atrapalha? Você já tenta, depois que você descobriu que você é tão perfeccionista assim, você tenta driblar um pouco isso? Como funciona isso na sua vida com 31 anos, né? 31 ou 30? 31. 31. Já passou. Então, eu sempre fui perfeccionista, desde criança, mas eu acho que eu já percebi isso faz um tempo. E eu acho que eu já amadureci muito, porque antes eu sofria muito mais quando as coisas davam errado, quando acontecia alguma coisa fora do planejado. Hoje eu já estou bem mais em paz com isso, bem mais tranquila, porque eu acho que o perfeccionismo ele tem um lado bom e um lado ruim, né? Depende do quanto ele toma conta da sua vida. Quando você é perfeccionista demais e sempre dá errado, você sofre o tempo inteiro, porque nunca vai dar certo sempre. Isso não existe, né? Nosso mundo não é perfeito. Mas, ao mesmo tempo, ele te dá muita força de vontade para correr atrás e fazer dar certo. Então, eu acho que quando a gente encontra o equilíbrio, a gente fica em paz com esse perfeccionismo, né? Fica mais tranquilo. E eu acho que hoje eu já não sofro tanto, mas depende do dia. Tem dia que eu confesso que nem eu me aguento. Por isso que você trancou, Gustavo. Você tá naquele dia, então. Não, hoje eu tô zen, hoje eu tô ótima, tô tranquila. Ô, Anne, quando você leu lá o Eneagrama, você falou, o Rafael vai ser isso e a Paula vai ser isso. O que você tinha achado que a gente era? Não, pois é. Quem não conhece Eneagrama é um negócio bem legal, um estudo de personalidade muito antigo. É a minha mãe que me chamou para estudar e tal. E é bom, assim, não só para você se descobrir e tentar promover seu crescimento, mas também para você entender um pouco as outras pessoas e aceitá-las melhor. Tipo, ela é assim e quando ela tá estressada isso vem mais forte. Eu preciso entender, senão eu vou matar essa pessoa. Então eu acho que é bem legal isso. Só que ele fala que só você sabe o seu tipo, porque ele fala que depende muito da sua motivação, né? E às vezes a gente adquire uma mania de rotular pessoas, né? Numerar pessoas, no caso, né? Só que a gente sempre acaba numerando errado, porque só a própria pessoa sabe qual que é a motivação dela. E eu lembro que quando eu li o Eneagrama, porque a gente faz isso, a gente numera as pessoas para lembrar dos tipos, né? Aí eu falei, esse tipo aqui é o tipo do Rafael, esse aqui é o tipo da Paula, para poder me ajudar a memorizar também, né? Mas depois, na hora que vocês fizeram, descobriram os tipos, eu falei, também faz muito sentido. Eu errei, porque a gente quase sempre erra quando a gente numera os outros. Mas faz muito sentido. O Rafael é da minha turma, dos perfeccionistas. O Rafael... Eu sou o quê? Eu sou o 8, né? Você é 8. 8 é o realizador. Sua cara. É o quê? Realizador. Eu sou mesmo. O Rafael... Quando eu comecei a falar o Rafael, eu sou muito realizadora, sempre, né? Eu faço muita coisa. Mas eu sempre observava que para mim faltava o detalhe, né? Faltava a cereja do bolo. E quando eu comecei a namorar o Rafael, isso já tem um tempinho, né? Já tem muito estrago. Tem pouquinho. Eu observava ele fazendo as coisas, ele atendendo, tudo que ele fazia era mais demorado, muito mais demorado do que eu fazia. E assim, isso me irritava um pouco. Porque como eu sou realizadora, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E tenho essa organização. Eu faço, acontece, faço, acontece, faço, acontece. Então, aquilo me deixava um pouco agoniada. E com o tempo, eu fui percebendo que o quanto o Rafael acrescentou para a minha vida. Igual você, como vocês acrescentam para a minha vida. Por quê? Porque a gente precisa desse detalhe, né? A gente precisa desse refinamento. Paulo Monteiro, eu estava com saudade de você. Então, eu acho que é importante a gente ter essas definições, né? Para a gente ver o que o outro pode acrescentar. Então, eu digo que hoje eu sou melhor, porque apesar de eu ser uma realizadora, eu consigo perceber
o tanto que o detalhe, o refinamento, e por isso que demora um pouco mais, porque é mais detalhe para não ter que fazer 2 vezes, né? Então, eu e o Rafael, a gente demora a ticar alguma coisa da lista, né? Mas a hora que tira também, nunca mais ele volta para a lista. Não volta. Eu, por exemplo, eu terminei um artigo hoje, eu escrevi, Ana, mandei para Ana, estou mandando um artigo, dá uma olhada. Por quê? Porque eu escrevo tudo, ponho a referência, termino, mas assim, eu sei que falta o refinamento. Então, isso é equipe, né? É ter pessoas, cada um com um perfil, para que a gente possa, produzir rápido, o outro refinar e a gente continuar dando para a odontologia o que a gente faz de melhor, que é o conhecimento, né? Então, a importância do Eneagrama, e se eu fosse todos vocês que estão nos assistindo, façam o Eneagrama na quarentena. Vocês vão ver que vale a pena. O legal é você estudar e conhecer os diferentes tipos e tentar entender o lado do outro, né? Tentar entender por que ele age assim, por que frente a essa situação ele é desse jeito. E, ao mesmo tempo, também tentar se colocar no lugar dele, às vezes, né? Então, assim, a Paula tá lá querendo resolver o negócio e fazer, e a gente, calma, a Paula tem que pensar, o que a Ana Paula e o Rafael fariam no meu lugar? E aí, colocar um pouquinho da gente. Então, o Gustavo aí tá falando que o 7 é campeão. É porque ele é 7. O Brasil é um país tipo 7, sabia? Tem isso também, tem os tipos dos países. O que é o 7? O 7 é só alegria. É tudo só alegria, tá tudo certo, positividade, otimismo. Vai funcionar, vamos fazer meme, entendeu? O coronavírus vai passar com meme, vamos curar com isso. Não é? É a cara do Brasil, tipo 7. O meu perfeccionismo é assim, quando o Paulo Monteiro me orientou, quase que exigindo que eu ficasse em isolamento, para mim o meu perfeccionismo me exigiu o isolamento absoluto. Então, eu estou isolado. Tem 15 dias que eu não vejo ninguém. 20, né? 20, não vejo ninguém. Aqui em casa não entra ninguém. É igual o Paulo eu. Monteiro é o Coutinho, o Paulo Monteiro sou eu, entendeu? Bu! Opa! Bu! Bu! Olha. Então, e falando de perfeccionismo, você tá falando do isolamento, quando eu fiz uma cirurgia uma época da garganta, e aí o médico falou assim, é 7 dias muda, sem falar um nada, um lá. O que eu fiz? Fiquei 7 dias. Muda! Aí eu voltei pro retorno e ele aí ficou mais caladinha. Eu falei, eu fiquei muda. Você não mandou eu ficar muda? Aí ele, o quê? Você não falou nada? Falei, você me orientou a fazer isso, eu fiz. Ele, não, é porque geralmente ninguém faz. Aí eu oriento a ficar mudo, que fala pouco. Agora, olha só. Esse perfeccionismo, pensando em nós como equipe, pensando no tema de hoje especificamente, é interessante. A gente, como equipe, a gente tem muita segurança de poder ter a Ana Paula como a fomentadora do nosso conhecimento na área de adesão. Por que disso? Por ser perfeccionista, a gente tem a plena convicção de que a informação que a gente tem, da informação que ela busca e nos dá, é uma informação baseada em conceitos bem rígidos, bem definidos, que não há níveis de interpretação como a gente percebe nas interpretações científicas. Então, tê-la como nossa fomentadora do conhecimento nisso nos dá paz, nos dá a segurança e a garantia de que nós vamos trabalhar com conceitos científicos bastante estabelecidos. O papel da Ana Paula é nos fomentar com critérios bem precisos, né? Informações precisas, mesmo que essas informações sejam para definir caminhos diferentes. Não significa que a informação que nós temos
ou que a Ana Paula traz para definir isso. Não, são caminhos diferentes que ela traz e a gente analisa de acordo com as nossas conveniências, com a nossa experiência clínica e com as nossas decisões baseado no que a gente pode analisar, né? Então, ter essa segurança de ter você como esse nível de perfeccionismo, e efetivamente nos dá calma e paz para poder falar quando a gente estabelece algum tipo de conceito, quando a gente mostra, quando a gente ensina um caminho, a gente tem a segurança do caminho que a gente está seguindo, porque foi baseado, primeiro, no que você traz de informação e o que a gente estuda. Segundo, no que a gente produz de ciência, né? A gente também não é só, que eu vejo muito assim, nós temos alguns artigos. Na realidade, quando a gente fala, professor, a gente fala, nós temos alguns artigos, na realidade é porque a gente buscou alguns artigos. Quando a gente define categoricamente, nós temos artigos, é porque nós produzimos ciência para seguirmos um caminho. E muito desse caminho é orientado pela Ana Paula e pela Paula, que são as cabeças científicas desse processo todo. Então, quando eu saio para dar aula, eu estou muito seguro de ter vocês duas nos respaldando, me respaldando. Eu, assim, eu é uma responsabilidade mais grande, né? Eu vou só parar um pouquinho para mandar um beijo para os meus alunos que estão aí pedindo para mandar beijo, da Unip, da Unifam, para os meus amigos. Todo mundo está aí pedindo para mandar beijo. Beijo, meu povo. Senão depois, né, vai dar briga. É uma responsabilidade muito grande você falar que eu sou a fomentadora de artigos da equipe, mas assim, é uma coisa que eu particularmente eu gosto de fazer. Eu não gosto de falar nada que eu não tenha um respaldo. Eu não gosto de te dar nenhum argumento no meu achismo. Eu preciso trabalhar esse argumento no que eu sei realmente, no que eu li e no que eu tenho como evidência. Então, para mim, isso é básico, eu não consigo fazer de outra forma. E é muito importante na cimentação a questão do perfeccionismo, porque o perfeccionismo é a atenção ao detalhe, e a cimentação ela é cheia de detalhes, né? A gente tem detalhes de tratamento da peça, detalhes de tratamento do dente, detalhes do cimento que você escolher, do adesivo que você escolher. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso e seguir isso de uma forma muito detalhista, porque isso tem uma influência muito grande no sucesso, né? Não é aquele negócio assim, 30 segundos, vou contar na minha cabeça. Não, 30 segundos, põe um reloginho lá, fácil de você olhar. Não precisa ser um cronômetro, um relógio ponteiro, um relógio digital que dá para você olhar e prestar atenção no que está acontecendo e cronometrar, porque isso faz diferença, né? Faz muita diferença. Aproveitando, não sei nem se é o que vocês imaginaram, mas foda-se, estamos em casa, né? Ana, a sua cabeça, porque eu sei como funciona a minha, obviamente, funciona mal, mas eu sei. A ciência, eu vejo muito isso, né, nas viagens que eu faço, nos congressos. Parece que nós, professores, e eu vou me incluir nisso, apesar de que hoje eu tenho convicções bem claras, parece que a gente quer defender uma técnica, uma forma de cimentar, uma maneira de tratar o paciente como se fosse uma verdade absoluta. Você que tem a ciência no sangue, como funciona isso para você? Parece que a gente quer defender por vaidade uma verdade que a gente acredita nela. Para mim, particularmente, o que eu vejo é a gente se torna refém do hoje e amanhã a gente passa vergonha, né? Uhum. Exatamente, os protocolos mudam, graças a Deus a ciência evolui, as coisas mudam e novas formas, novos produtos, novos materiais para fazer as coisas vão aparecendo. E a gente precisa caminhar junto com isso, porque se a gente não caminha, a gente fica para trás. E é importante a gente entender que vários caminhos levam a Roma, né? Eu não preciso seguir apenas um caminho, que é o único caminho, que é o único caminho certo. Não, tem várias formas de se cimentar, tem várias boas opções, tem várias coisas que dão certo. O amálgama deu certo por muitos e muitos e muitos anos. Tem 150 anos de evidência clínica de que o amálgama é bom. Isso não significa que eu só devo usar o amálgama.
De repente ele virou o demônio, né? Isso não existe, né? Não existe. Não A gente existe. só precisa ter respeito à história, né? Exato, e respeita a evolução, né, das coisas. Porque tudo muda e a gente precisa caminhar junto. Eu falo muito em aula que a gente não pode ser o primeiro a fazer alguma coisa. Mas a gente também não deve ser o último. A gente tem que conhecer e descobrir as coisas no tempo certo e aceitar aquilo que a gente vê que é uma nova verdade, né? Não é que o que você fazia era mentira. Mas é uma nova verdade, é uma nova técnica, é uma nova forma, às vezes mais fácil, às vezes mais simples, às vezes mais curta para poder fazer. Ou uma nova, ou se tornar mais uma forma, né? Exato, exato. É um outro caminho que você pode seguir também com respaldo da literatura, né? Você pode cimentar de um jeito, pode cimentar de outro, desde que tenha base na literatura. O que nós não podemos é defender uma como se fosse uma igreja. As pessoas precisam entender isso. Porque às vezes você defende como se estivesse rechaçando, desrespeitando a história científica, né? É igual sistema adesivo, né? O pessoal acha que o último sistema adesivo tem que ser o melhor do mundo, ou não, o primeiro que saiu é que é o melhor do mundo, porque ele é o mais complexo, ele é o primeiro. Gente, o primeiro é o que tem mais evidência científica. Então é lógico que ele vai ser melhor, porque tem mais coisa comprovando que ele é bom. Só que não quer dizer que os novos não são, né? Eu lembro sempre de uma palestra que eu fui do Frankenberger, que é um dos caras que mais estuda adesão, resinas no mundo. E eu achei muito legal, porque ele mostrou vários casos, porque diferente das faculdades aqui no Brasil, os professores lá atendem muito dentro da universidade. Então ele tinha muita prática clínica, né? E aí ele falou assim, eu sempre usei por 25 anos da minha vida adesivo de 3 passos. Hoje eu uso adesivo universal. Aí deu aquele burburinho na plateia e continuou a palestra. E lá no final ele abriu para pergunta. Aí uma moça levantou a mão e falou, professor, qual sistema adesivo que o senhor usa? Acho que ela não acreditou, né, que ele falou aquilo. Aí ele falou, eu usei por 25 anos o adesivo de 3 passos e hoje eu uso universal. Então, assim, a pessoa não quer aceitar que o cara, minha referência, minha vida na odontologia, eu sigo esse cara e ele não usa 3 passos, entendeu? E não significa que ele tá falando que 3 passos é ruim. Claro que não. Mas ele evoluiu, né? Exato, ele acompanhou. Ana, e pensando nisso, assim, a gente sabe, né, que a cimentação ela é crítica, que a cimentação exige muito cuidado. E muitas vezes ela é negligenciada, porque acha que está seguro, acha que não precisa de tanto cuidado assim. E se você passa por algum passo sem ter o cuidado, o erro vai vir com certeza, né? Então, a cimentação é um dos passos cruciais. Mas dentro da cimentação, algo que hoje é extremamente discutível, né? Eu preciso isolar ou eu não preciso isolar? Eu tenho que isolar todos os casos? Eu digo isso porque a gente tem inúmeras facetas. O Rafael hoje numa live falou que ele tem todos os dados e está sempre contabilizando. Ele falou que tem 17 mil facetas junto com lentes cimentadas. E a gente tem uma casuística muito grande sem isolamento absoluto. Dentro do que você estuda na literatura, você acha que é fundamental estar sempre isolando para ter um resultado extraordinário? Assim, o isolamento é uma briga eterna, né? Porque todo mundo quer falar que tem que isolar absoluto sempre, todas as vezes. E eu acho que o mais importante é você saber o quanto você consegue controlar a umidade dentro dos isolamentos que você tem disponível para fazer. A gente precisa isolar, que seja relativo, que seja absoluto. Que seja com rolete de algodão, com fio retrator. Mas o mais importante é você saber qual que você vai conseguir ter um controle da umidade excelente. E aí, às vezes, tem gente que faz isolamento absoluto e fala, nossa, eu só cimento com isolamento absoluto. Mas o isolamento não está adaptado.
o o DIC que eu não tá bem, percebo, que não tá Ana, bem adaptado, não coloca um grampo adequado, e aí sai saliva da mesma forma, e aí você está fazendo realmente isolamento absoluto? Para que você está fazendo esse isolamento? Para gastar material, para perder tempo, para criar uns confortos? Não, sabe por que faz? Para fotografar e para postar no Instagram, para falar que isola. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser realista e verdadeiro com o aluno, porque senão a gente passa a falar isso como uma verdade absoluta e o aluno não tem o DIC, que é o top, o aluno não consegue fazer aquelas fotos maravilhosas. Então, assim, a gente tem que ter respeito às pessoas que nos seguem e ser realista. O isolamento, ele é necessário quando você tem um preparo subgengival, ponto. Quando você tem preparo supragengivais e você tem controle total, não há necessidade de isolar. Então, assim, o que a gente vê hoje é um monte de professor colocando isolamento como se fosse peça fundamental. Nós temos 17 mil facetas cimentadas e nós podemos contar nos dedos os fracassos que a gente teve. Então, assim, vamos respeitar o aluno, vamos respeitar a pessoa que quer fazer uma odontologia séria, sem criar esses dogmas, né? Para ter sucesso tem que isolar. Isso não é verdade. Nós não somos endodontistas. O endodontista, sim, precisa isolar. Mas nós, para fazer uma cimentação, isolamento não é... Não significa obrigatório, né? Não é obrigatório. Ele é eu acho importante que em alguns casos. Isso é importante das pessoas entenderem, né? Porque a gente, como equipe, a gente, como clínicos, né? A gente tenta passar para as pessoas o que a gente sabe que vai ser feito e que pode ser feito, né? Você virar para a pessoa e falar assim, não, ó, você tem que usar isolamento absoluto 100% das vezes. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Porque nem sempre a pessoa ela vai ter a prática para usar esse isolamento, porque isolamento de boca inteira é muito difícil de fazer, demora para fazer. Às vezes a gente vê a pessoa isolar porque a gengiva está inflamada, e se a gengiva está inflamada, quer dizer que esse não é o momento ideal para você cimentar, nem com isolamento absoluto, nem com isolamento relativo. Então, a gente precisa entender que tem coisas que são os ideais e tem coisas que são o que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer. E tem pesquisas, não com cimentação, mas com classe 5, que mostram que o isolamento relativo, quando bem feito, é um excelente isolamento. Tem o mesmo resultado de um isolamento absoluto em matéria de durabilidade, restauração, de manchamento marginal. Então, a gente precisa colocar protocolos, né, que sejam seguíveis, né, para eu inventar uma palavra aqui agora. Sabe o que eu penso? As pessoas tentam, porque querem glamourizar muito a própria ação, a própria participação. Querem gourmetizar demais a própria vaidade, ou seja, o isolamento absoluto ele tem sido tratado como uma gourmetização, uma glamourização da técnica. Por Deus do céu, o isolamento absoluto deve ter sido desenvolvido em 1712 ou 1543. Ele existe desde que a odontologia é odontologia. O isolamento absoluto é uma ferramenta só e tem indicação precisa para isso. Você isola quando tem indicação, quando não tem indicação, não precisa. Aí, o Mamed até me ajudou, 1641. É por Mamed aí, ó. está demais. Por Deus do céu, o isolamento é uma ferramenta. O isolamento é uma ferramenta. Não é essencial para o sucesso. Então, é parte do processo. Não tem que glamourizar, gourmetizar o isolamento, assim como não tem que gourmetizar a DVO, assim como não tem que gourmetizar o bordo incisal. Ou seja, cada passo clínico tem uma indicação, cada ferramenta que você usa tem uma indicação precisa. É isso. A gente tem uma outra forma de você controlar a umidade, é você fazer a cimentação aos poucos, né? Porque tem gente que quer chegar e cimentar todas as facetas de uma vez, né? Põe 10, 8 facetas de uma vez. Você não tem controle nenhum de umidade nisso com isolamento relativo. Eu tenho falado sobre isolamento, por exemplo. Em algum lugar... Eu tenho falado sobre isolamento, por exemplo. Tem gente isolando. Não tem problema, isola se quiser. O consultório é seu, faz o que quiser. A gente fala isso pro aluno, né? Agora, tem pessoas isolando sem o critério, por exemplo, do diagnóstico periodontal.
Tem pessoas usando grampos retratores em biótipo fino, que o problema vem a longo prazo. Biótipo fino não aceita desaforo mecânico. Ele vai retrair. Agora, às vezes retrai daqui 3, 4, 5 anos e outro profissional vai ver, outro profissional vai ter que tratar e nem sabe por quê. Às vezes pelo simples fato de ter utilizado um grampo retrator e um biótipo fino. É simples assim. Então as pessoas têm que usar o isolamento como ferramenta e com indicações para uso, não como gourmetização, como glamourização da própria vaidade. Deixar de tratar a odontologia como um glamour, como vaidade. Faça o que tem que ser feito. E o uso do isolamento não é uma garantia de que seu tratamento vai ser melhor ou pior, né? E como vai você durar falou, mais tempo. É uma ferramenta, é uma das formas. Então, assim, você pode isolar absoluto e fazer um monte de outras coisas erradas e vai dar errado. Então, é uma parte. E dentro dessas inúmeras ferramentas, né, a gente tem o tratamento da cerâmica de forma específica. E se falou muito, né, sobre a concentração do ácido fluorídrico, né? Uhum. Esse ácido fluorídrico de 5%, 10%, se ele vai tratar a cerâmica feldspática ou de silicato de forma diferente. O que tem na literatura, Ana? Questionou-se até se a espessura da cerâmica sofreria uma influência diferente desse ácido. O que você observa na literatura em relação a isso? Na verdade, o ácido fluorídrico a 10%, ele não é utilizado em todos os países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos ácidos são 5%, 8%. Então, a gente não tem ácidos 10% em todos os países. Então, já é difícil de falar que só o 10% funciona, sendo que ele não está disponível para todo mundo, né? E aí, o que a gente observa? A gente tem que pensar na função do ácido para tentar entender essa diferença. Para que eu faço condicionamento ácido? Para gerar uma desmineralização seletiva. Então, eu quero que a minha cerâmica perca mineral em áreas específicas, mineral no caso sílica, né? Então, eu quero tirar sílica em áreas específicas para deixar uma área rugosa, cheia de microporosidades, para que eu tenha um imbricamento mecânico, para que eu tenha uma boa adesão. Então, quando a gente pensa nisso, o que a gente precisa entender? Se eu usar um ácido numa maior concentração, eu tenho que controlar ele mais, porque pode ser que ele promova uma dissolução muito maior do que um ácido numa concentração menor. Então, qual que é a função dos ácidos em concentrações menores, na verdade? É usar naquelas cerâmicas muito finas, então lentes de contato, facetas, mas principalmente à base de silicato de lítio. Porque o silicato de lítio tem sílica no nome, ele é pura sílica. Então, se a gente deixa o ácido por muito tempo nele, a gente gera fragilização daquela peça e na hora de cimentar a gente pode fraturá-la. E ela pode fraturar depois, às vezes fratura pela contração do cimento, a gente já viu algumas coisas dessas na literatura. Então a gente precisa entender que, na verdade, o ácido 5%, ele é muito bom para o silicato, principalmente para peças finas. Ah, mas eu não tenho. Então uso 10%. E a diferença de tempo não precisa existir, né? O que a gente vê na literatura é que se a gente aumenta demais o tempo e vai mudando o tempo, independente da concentração, a gente gera defeitos, a gente gera problemas, fragilizações da peça, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter, mas que não exige tanto preciosismo assim. Agora, o que não se indica é usar os 5% para cerâmicas que têm pouca sílica, como a feldspática, por exemplo. Porque os 5% numa feldspática, você teria que sim deixar um tempo maior. E aí você pode gerar fragilização, porque aí esse condicionamento ele já não é tão controlado, né? Então, o ideal numa feldspática seria um 10%. Ah, então eu tenho que ter os dois. Não. Você resolve muito bem sua vida clínica com um 10%. Ou se você faz só de silicato, pode ser 5%, pode ser 10%. Você que decida, né? Só para complementar aí, uma coisa, nós publicamos sob orientação sua e da Paula até em 2016 essa comparação do uso e do tempo do ácido, né? Ana, para que as pessoas entendam, porque nós
quando a gente quer defender um caminho, uma técnica, a gente busca os artigos na literatura que me respaldam, né? E na literatura você acha de tudo. Você acha que pode cimentar faceta com pasta de amendoim. Com pregador de roupa. Tem artigo publicado. Tem artigo publicado em revista boa com pregador de roupa segurando faceta. É um negócio assim louco. Ou seja, você suporta as coisas, você consegue suportar cientificamente as coisas que você acredita. Qual é a diferença entre diferença estatística e relevância clínica? Para quem nos ouve entender isso. Porque, por exemplo, às vezes eu quero defender que eu posso utilizar, ao invés do silano, que eu posso utilizar água. E aí eu faço um trabalho, publico e ponho só o meu. Aí eu posso, aqui eu posso usar e tal, tem diferença estatística. Enfim, como funciona isso na ciência, em ter diferença estatística? É tipo assim, qual a diferença entre a internet? Pegou. Voltou. A relevância da internet. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relevância clínica e significância estatística, porque a gente tem muitos bons trabalhos que a gente pode se basear para definir o que a gente vai fazer, que estão dentro da base da pirâmide, né, daquela primeira live que a gente falou, que são estudos laboratoriais. Então, principalmente quando a gente fala de cimentação, de adesão, tem muito estudo laboratorial. Porque não dá para eu medir força de adesão, resistência de união na boca, né? Na boca eu consigo medir o tempo que as coisas duram, mas eu não consigo dizer exatamente se aumentou ou diminuiu a resistência de união. Então, a gente tem muito estudo laboratorial. Estudo laboratorial, ele não pode ser totalmente extrapolado para a clínica. Então, às vezes ele mostra lá que tem uma diferença estatística significante entre cimentar a faceta com pasta de amendoim e cimentar a faceta com pasta de chocolate. Só que não significa que eu vou ter que usar essa pasta porque esse artigo me mostrou, né, que é isso mesmo. O que a gente precisa ver? Relevância clínica é aquilo que mostra uma diferença clínica, né? Que o artigo mostra para você assim, ó, se você cimentar com esse ou com aquele, esse aqui dura mais, esse aqui mancha menos, esse aqui não muda de cor ao longo do tempo. Então, isso é clinicamente relevante. Porque às vezes ele vai mostrar para você que você esfregar o adesivo por 2 horas é o que vai deixar a adesão melhor. Você vai ficar 2 horas esfregando o adesivo? Isso é clinicamente factível? Será que vai ter uma relevância clínica, né? E diferença estatística, gente, é número. Às vezes você olha lá e tem uma diferença de 2, 3 megapascal e tem diferença estatística. E será que isso significa clinicamente que vai ter uma diferença muito grande? Então, a gente tem que saber dosar um pouco e principalmente não mudar nossas condutas por 1 trabalho, 2 trabalhos. A gente começa a mudar as coisas quando a gente começa a ver estudos clínicos, mesmo de curto prazo, já mostrando alguma mudança, né? Alguma diferença. Ontem vocês estavam falando com o Nívio de Bookfill, né? E ele tava, eu acho super legal, eu adoro resina Bookfill, eu acho sensacional. E às vezes as pessoas ficam assim, mas tem pouca evidência, mas tem pouca evidência. Tem muita coisa de Bookfill já. Tem artigo de 10 anos de clínica de Bookfill. E meta-análise, né? Com meta-análise e tudo. Então a gente não tem que ter medo de mudar baseado em evidências de estudos clínicos, principalmente, revisões sistemáticas, mas dentro do estudo laboratorial, mudar a nossa vida inteira não vale a pena. Paulo falou. O Paulo Monteiro até citou aí. E é difícil para o clínico, para o aluno, para quem trabalha sem ter acesso à profundidade da ciência. Mas isso é fato. Temos que analisar os artigos independentes, de grupos independentes, e artigos com interesses comerciais. Isso acontece. O mundo não é bonito. A vida não é fácil, a vida é difícil. Ela é boa, mas ela é difícil. Então, assim, alguns artigos a gente consegue... Isso tem demais. Você consegue publicar o que quiser, consegue publicar facetas sendo polimerizada com um grampo de roupa na boca. Quer dizer, é uma loucura isso. Mas tudo bem, já foi publicado. Já pensou
as pessoas precisam ter um pouco de senso crítico, de ouvir o professor, de ouvir o formador de opinião e analisar clinicamente, analisar criticamente a sua própria atuação. Quando eu pergunto isso para a Ana, por exemplo, tem relevância clínica? Algumas coisas que a gente discute de ciência, a primeira pergunta que a gente sempre faz um para o outro é: tem relevância clínica? Ou seja, essa diferença estatística vai ter mudança na clínica? Não. Por exemplo, depois que uso ácido, como é que eu posso limpar a cerâmica? Eu posso limpar um monte de jeito. Não é isso, Ana? Essa dúvida do Rafael, ela vem muito... É o exemplo que eu ia dar, a gente está em sintonia. Hoje, Coutinho e Pelé tá... Que ontem o Pelé e o Coutinho... Que eu não sabia quem era o tal do Coutinho, né? E aí falar que eu era o Coutinho e ele era o Pelé. Eu fiquei chateada, né? Porque eu queria saber quem que é o tal do Coutinho. Mas esse Coutinho foi fera, viu? Ele morreu. Morreu. Ele morreu. Pelé não. O que isso quer dizer com isso? Olha. Mas surgiu, por exemplo, a gente tem como Pascal Magni, ele traça algumas condutas para lentes de contato cerâmica, facetas cerâmicas, e é claro que ele tem um livro, tem todo um respaldo, mas uma das indicações dele era fazer a limpeza do ácido fluorídrico com ultrassom por 4 minutos. Aplicar o ácido fosfórico, depois aplicar o ultrassom. Ou seja, isso na clínica, desculpa, eu que não sou perfeccionista, que sou no Enneagrama 8, é para me matar, né? Ficar. Depois do ácido, aplicar ácido fosfórico e ficar 4 minutos no ultrassom, aí surgiu, a gente falou, vamos pesquisar, porque não é possível que eu vou ensinar para o clínico esse espaço. E aí surgiu a ideia da pesquisa, né? Que foi o primeiro grupo, foi só lavagem com jato de água e água, o segundo grupo foi ácido fosfórico, o terceiro grupo foi ultrassom, né, Ana? E o controle que era sem nada. E a gente observou, foi feito tanto microscopia como resistência de união, e os resultados mostraram que todos os grupos tiveram uma diferença estatística muito semelhante, ou seja, não justifica na clínica fazer ultrassom e ácido fosfórico comparado com a lavagem de água e ar. Então, assim, a gente tem que ir para o mais simples, para que o clínico consiga reproduzir. Então, essa é uma forma de explicar o que tem significância clínica e o que tem diferença estatística. Se quiser, né? Essa é a questão da ciência. Exato. Você pode lavar? Pode. Você pode botar no ultrassom? Pode. Você pode bater o esfregaço com ácido? Pode. Então, a partir daí, se todos são iguais, escolhe. Exato. Com o enneagrama de perfeccionista que a gente tem, é isso, né, Ana? Pô, eu quero saber qual que tem que fazer. Diante do fato que você pode escolher, aí é que vem essa questão. Clinicamente, justifica. Se você quer fazer o esfregaço para depois fazer o ultrassom, faz. Né, Ana? Agora, não. O mais fácil é só o jato de ar e água. Escolhe o caminho que você quer. A gente volta naquela história. Vários caminhos levam a Roma. Então, todas essas técnicas limpam. Seja você usar um ultrassom por 4 minutos, por 10 minutos, você fazer mais 1 minuto de condicionamento com ácido fosfórico, tudo limpa. Limpa, vai ficar limpa a cerâmica, vai tirar os resíduos, né? Porque a gente tem mania de achar que o ácido é que tira a sílica. O ácido só dissolve, quem tira é a água, né? Então a gente tem que lavar bem. Mas se você lavar com água da seringa tríplice, que tá ali do seu lado todos os dias com você lá no consultório, ou se você comprar um ultrassom só para poder lavar cerâmica e vai dar na mesma, por que você vai escolher o mais complicado se você vai ter um bom resultado das 2 formas ou das 5 formas que a gente testou, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco de senso crítico também, de não sair fazendo tudo que é complicado para gourmetizar mais uma vez, né, os nossos atendimentos, para falar assim, porque eu faço assim, assim, assado, porque o doutor fulano faz. Não significa que o seu vai ser melhor que o do outro que faz uma coisa mais simples e que dá na mesma. O que a gente pensa é que talvez complica tanto para que a pessoa não consiga fazer. Então, assim, é o que alguém falou aí, né? Quando você tem muitos passos, você acaba tendo maior possibilidade de erro, e é um fato, né?
Então, quando você falou que assistiu o curso do Van Merbeck e mostra que ele foi para o Universal, talvez porque ele pense, poxa, o 3 passos eu tenho maior possibilidade de erro. E o Universal tá aí, tem pesquisa, mostra que é bom e ainda reduz a possibilidade de erro, por que eu não vou mudar, né? Por que eu não vou para um caminho mais fácil? E eu penso que isso é uma característica da nossa equipe, né? Facilitar para o clínico, trazer algo mais fácil, para que mais seja palpável, né? Apesar de que o Paulo Monteiro sugeriu, depois da ultrassom, levar para autoclave para esterilizar a cerâmica. Ave Maria! Ó. O Ricardo, Nossa senhora, eu desisto, eu não quero cimentar mais, não. o Ricardo é nosso paciente, ele tá aí mandando beijo, coração. Eu vi, Negão. tá empolgado. Negão, eu te amo. Papai é foda. Ele já deve ter saído, né? Porque ficar escutando. Não sai, não, ele vai aparecer. Mas quando a gente fala de cimentação, é legal a gente pensar na cimentação como uma escada, né? Que a gente tem que subir. E quanto mais degraus a gente botar nessa escada, maior a chance de eu tropeçar. E aí a chance de eu errar e ter um problema lá na frente, né? Sabe o Então... que é interessante? Desculpa, Ana, desculpa. Não, sabe o que é interessante? Nós fomos o primeiro grupo assim que eu me lembro de falar de horizontalização, né? A gente busca criar métodos horizontalizados, ou seja, para que todos sejam capazes de fazer. A gente apresenta o método e a gente se torna desprezível. O nosso aluno lembra de nós como professores com carinho. Ele não pode lembrar como dependência, né? Ou seja, a gente, se tiver que dificultar, vamos dificultar. Agora, se puder facilitar, por que não facilitar? É um entendimento de que a odontologia tem que ser praticada por todos de maneira igual. Mais uma vez, se você quiser seguir pelo maior número de passos, siga. A literatura te mostra que você pode. Por exemplo, na limpeza da cerâmica, pode. Agora, a literatura também mostra que você pode só limpar com jato abundante de ar e água. É ponto e basta, não tem muita discussão sobre isso. Aí começa a discussão dogmática, filosófica, ideológica. Eu quero, porque eu quero, então faz. Agora, nós horizontalizamos. Olha, e esse dia eu estava vendo uma live, o cara já estava falando igualzinho, assim, a gente horizontaliza, não verticaliza. Na realidade, a gente sabe quem é e ele sabe que eu sei, né? Mas é uma bobagem, assim, a gente quer fazer com que todo mundo faça igual, né? A gente quer que o aluno saia fazendo e não querendo indicar pra gente o paciente porque ele não dá conta de fazer. O que acontece em muitos cursos, né? Que a pessoa vai, faz o curso e fala, nossa, como ele é foda. Vou indicar meus pacientes pra ele. Não, é pra você fazer, criatura. Um exemplo, assim, eu me lembro muito bem quando a gente começou o curso de pinos, juntamente com a Endossais, e a gente criou um protocolo para cimentação de pino. E aí a gente fez todo um desenho, né? E nós sentamos, eu falei, gente, é muito fácil com o 200. Isso aqui o aluno, vamos também fazer o protocolo com Scott Bond Multipropose Plus. Aí tava eu, Júlio, Daniel e Rafael. Aí eles olharam para mim, Paula, para que dificultar se a gente pode simplificar? Mas assim, aí eu entendi que realmente a gente tem que ir para o mais simples. Por quê? Porque quem nos escuta, o aluno que não faz isso todos os dias, ele esquece os passos. Não é algo... Só se torna simples, Ana, a partir do momento que a gente repete 1000 vezes. Enquanto a gente faz uma vez, continua sendo complexo. Então, o que não é repetido várias vezes, acaba sendo difícil. E por isso a importância de reduzir esses passos, né? Então, resumindo, a lavagem da cerâmica é jato de ar e água e ponto. Sim. E aí vem o silano, né? É só silano ou a gente passa adesivo também? Agora vamos jogar pro Pelé aqui, que ele tá doido para falar. Não, tá não, coitado, imagina. Hoje eu já falei demais. Mas, ó, recordar é viver, né? A gente falou do ácido fluorídrico, quando a gente coloca o ácido fluorídrico na cerâmica de disilicato, 20 segundos. 20 segundos. Né? Depois a gente lava com um jato de ar e água por 30 segundos, certo? E aí agora o silano. O silano a gente aplica e deixa por 1 minuto, né?
que é isso que é o recomendado. A gente seca e parte para cimentação. Aí o Rafael, há alguns anos atrás, já tem muitos anos isso, ele fala que não precisa de adesivo. Ele falava para mim, né? E a Paula falava, precisa. E os dois ficavam nessa briga. Até que... E aí eu continuava usando o adesivo lá no meu consultório. Até que a gente falou, vamos pesquisar para a gente ter certeza disso, né? E realmente os estudos que tem na literatura e estudos nossos, né, Ana, acabaram por comprovar que realmente não há necessidade do adesivo. Só o silano é suficiente. Né? Ele não muda a adesão justamente porque o silano, na função dele, ele já faz isso, né, que precisa ser feito. Ele tem a possibilidade de se ligar à cerâmica e ao cimento quimicamente. Então, para que eu vou botar o adesivo ali no meio, se a composição dele e do cimento são matéria orgânica, matriz orgânica da mesma forma, né? Até alguém perguntou aí, o adesivo universal substitui o silano porque ele tem silano? Não, a gente já fez pesquisa sobre isso. Tem o nosso artigo, né, que a gente mostra que, na verdade, o silano dele não funciona bem como silano, justamente pela fluidez, né? A viscosidade dele é muito alta, ele não vai conseguir penetrar nas porosidades da cerâmica. Então, é importante a gente entender isso também, que às vezes o fabricante fala, tem silano, e a gente fala, opa, não preciso comprar mais silano. Eu tenho um adesivo que é silano, shampoo e condicionador. Não dá. Nem sempre isso é possível, né? Então, aí a gente volta na pesquisa, né? A gente volta na pesquisa, né, Ana? Apesar do comércio, da indústria falar que tem silano, fomos estudar. Não só o nosso trabalho, não só a nossa pesquisa que publicamos sobre isso, mas vários que mostram que há relevância clínica, ou seja, você deixar de usar o silano e usar só o adesivo universal, você tem diferença no seu resultado clínico. Não é só estatístico, ou seja, não é só número. Então, hoje, a gente não substitui, em hipótese nenhuma, o silano utilizado na cerâmica pelo adesivo universal. O adesivo universal usado em dente. A gente ainda continua nisso. Hoje, pode ser que amanhã a ciência nos mostre uma evolução dos materiais, né? Está perguntando qual tipo de silano? Ultradente, 3M ou Ivoclar? Mais uma vez, a nossa equipe buscando essa explicação, né, Ana? Uma das coisas, tem professor e muita gente fala, não, passa 2 camadas de silano, passa 3, passa 5. Faz esfregar. Fomos estudar. Aí a Ana e a Paula foram fazer a pesquisa e perceberam, concluíram que uma camada, os 64 tem o mesmo resultado. Então é uma camada, espera 1 minuto e pronto. E o melhor desempenho dos silanos, Ceramic Primer, silano da Ultradente. Então são os dois que a gente tem indicado, né, Ana? Sim, são bons silanos, né? A gente tem que ter silanos estáveis para durar bastante, né, no nosso consultório. Então é importante que a gente saiba escolher esses materiais, né? Aí, acho que já fizeram 2 vezes essa pergunta aqui. O adesivo na peça não precisa para qualquer cimento? Sim. Qualquer cimento que eu usar, eu não preciso do adesivo na peça, tá? A não ser aqueles cimentos que são dependentes do adesivo. Por exemplo, o Panavia, se você não mistura ele com o adesivo, a polimerização dual dele praticamente não acontece. Então, se ele não tiver contato com o adesivo dele, você vai ter problema. Tá? Mas ele vem com o adesivo, né? Ele precisa do adesivo no dente, na peça, é diferente, né? Tá terminando, Ana. Só para a gente poder explicar isso do silano, porque eu acho que ele não vai dar conta de fazer e vamos ter que fazer outra live. Olha só, do silano, da onde surgiu essa ideia? Da onde surgiu essa análise? Estou perguntando primeiro o que é o silano, né? Acho que você pode... Da onde surgiu isso? A Paula estava estudando um dia, fazendo aula, e eu vendo um jogo de futebol. Não sei se eu já te contei essa história, Ana. Não sei, acho que não. Ela mexia na aula e eu vendo o jogo. E eu olhava na tela do computador para poder acompanhar o raciocínio dela na aula. E, de repente, na tela do computador estava silano. É uma molécula bipolar que reage com os componentes da cerâmica e com o cimento resinoso. Nessa hora me veio a luz. Falei, então, para que usa essa desgraça do adesivo? E aí fiquei louco, né? Isso foi em 2010.
A partir daí a gente começou a executar clinicamente e buscar informação na literatura. Primeira coisa que eu tive de informação que nós tivemos, né? A ligação do silano com a cerâmica com o cimento resinoso é uma ligação química chamada covalente. É uma ligação que não se desfaz a não ser mecanicamente. Ou seja, depois que se liga ao cimento e à cerâmica e ao cimento resinoso, ela não se desfaz quimicamente. Como que se desfaz? Fratura, falha, mas a ligação ela é covalente, é uma ligação muito forte quimicamente. Esse é o primeiro ponto. Agora, desde que você use silanos de procedência, né, Ana? Eles estão perguntando, silano, a marca que a gente indica é da 3M. Ceramic Primer, da 3M, e Silane, da Ultradente. Agora, uma coisa que é importante também, que o Paulo Monteiro falou que ele é bipolar. Uma coisa que é importante, aqueles que usam a técnica de resina termomodificada, aí tem que usar o adesivo. E aí vem a explicação de por que se usava os adesivos, né, Ana? Por que indicava o adesivo? Porque antes não tinha utilizava o silano e os cimentos utilizados para cimentar a faceta não eram fluidos. Então tinha que usar o adesivo quase que como lubrificante para fluidificar a penetração do adesivo, do cimento dentro da faceta. Isso seguiu sem que as pessoas pensassem que houve evolução do cimento. Então quem usa o cimento resinoso fotopolimerizável não usa o adesivo na peça. Aqueles que cimentam peças com resina termomodificada têm que usar, ou é uma indicação, porque a resina termomodificada ela não tem a fluidez para penetrar nas microporosidades formadas depois da aplicação do ácido, né, Ana? É muito viscosa, né? Nós só temos 1 minuto, porque a gente entrou 7h28. Então, eu acho que tem muitas dúvidas. Por exemplo, falaram do Monobond Etching Primer, que é uma nova tendência, onde é o ácido junto com o silano. A gente tem pesquisa clínica sobre isso. Eu penso que a gente pode continuar com uma outra live, né, Ana? Escreve pra gente as dúvidas. E aí a gente consegue conversar mais sobre isso. Mas eu acho que deu pra gente dar uma pincelada, né? Um pouquinho assim, dar uma começada. E aí ver se a gente faz uma parte 2, entrando mais em detalhes de algumas coisas, né? Para mim foi um prazer falar com você. Antes de você terminar, antes de você despedir, as nossas lives estão sendo gravadas e estão sendo disponibilizadas no canal da equipe dentística no YouTube. Então, estão sendo feitos os uploads das aulas. Quem quiser nos acompanhar, essa de hoje fica gravada por 24 horas aí. E aí fica no canal do YouTube depois. E amanhã nós temos o professor Marcos, aniversariante de amanhã. Nós vamos fazer uma festa aqui para ele amanhã na live, certo? Deixa eu despedir, tchau. Beijo. Beijos. Obrigada, gente.